Deus seja louvado, amém. Me apresento primeiramente na presença desse maravilhoso Deus, desse Deus bondoso, zeloso, cheio de caridade, cumpridor das vossas palavras, cumpridor das vossas promessas, verdadeiro em suas condições e misericordioso nas nossas faltas, nas nossas lutas, nos nossos pecados, nos nossos maus pensamentos. Poderoso é Deus, né? Segundo, irmãos, servos e servas do Senhor, irmãs em Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, aqui eu estou esperando ali para descarregar o caminhozinho. Louvado seja Deus. Eu tenho o prazer de falar das coisas de Deus, tenho o prazer de contar as maravilhas de Deus. Serve, irmão, o testemunho serve para fortificar um irmão que está fraco, um irmão que está passando prova. A prova é para lapidar, né? Para nos aplainar, para nos ajustar, alinhar no caminho santo de Deus, né? Irmãos, eu já contei sobre as provas que eu passei essa semana, a última prova, e ontem, irmãos, resumindo, vou tentar resumir bem, os irmãos me perdoam, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui na firma, perdoa um pouco o barulho aí, que é máquina andando, e eu senti da parte de Deus de contar esse testemunho que o Senhor acabou de fazer agora comigo. Ontem, irmãos, eu fiquei uma semana com o caminhão quebrado, tive um prejuízo de mais de 10 mil reais, e a gente, muitas das vezes, sem entender, eu fico preocupado, irmãos, orando, pedindo para o Senhor, Senhor, se eu fiz algo que te magoei, me perdoa. A gente fica preocupado em magoar o Senhor, né, irmãos? Então, eu fiquei essa semana parado, irmãos, sem trabalhar com o caminhão, e na segunda-feira eu consegui até colocar a gaiola em cima para poder continuar o frete, né? A safrinha. Irmãos, mas certo é, irmãos, que uma prova pegou, irmão, e ontem eu estava colocando e viu o patrão, falou, ó, eu ia mandar você para carregar em José Bonifácio, mas você não está com o caminhão pronto ainda. Eu falei, não tá, falta uma meia hora, uma hora para mim acabar de fazer ainda aqui. Irmão, mas certo é que eu fiquei triste, irmão, vou dizer certo pro irmão, fiquei triste, porque eu queria ter ido carregar lá, né? Aí mandou 2 carretas, um caminhão na minha frente, e eu fiquei chateado. Falei, ainda até comentei, falei, tá bom, senhor, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor não erra, né? Seja feita a tua vontade, o teu querer. Irmãos, mas certo é que eu tava ali terminando o caminhão e eu não conseguia acabar, né? O caminhão, faltava um pouco ainda para mim poder colocar a gaiola. E foi essas 2 carretas, esse caminhão carregar na minha frente, eu fiquei chateado, irmãos, fiquei chateado. Falei, eu que estava na frente, né, para poder carregar, e teve que passar eles na minha frente porque meu caminhão não estava pronto, é justo, né? Mas eu conversando com o senhor, falei, tá bom, senhor, o senhor sabe todas as coisas, o senhor não erra, mas a gente fica chateado, né, irmãos? Você tem que ser verdadeiro com o senhor, né? Mas não questionei, não murmurei, só conversando com o senhor. E estava indo embora para casa, era acho que 20 para meio-dia mais ou menos. A firma ligou para mim, ó, vai carregar em Bauru. Falei, tá bom, eu volto aí. Ainda ele falou assim, você vai já? Falei, não, já tô voltando, já vou. Fiz uma marmita, joguei uma comida dentro de uma marmita lá, peguei umas frutas e vim. Irmãos, certo? Eu cheguei na roça lá, era 1h20. Aí começou a carregar eu lá, já fiquei contente, né? Falei, tá vendo? O senhor não erra. Era pra mim ir pra Bonifácio, não fui, vim pra cá, mas graças a Deus tô aqui. Irmãos, daqui um pouco eu tô lá na roça, eu já até contei esse testemunho, mas faz parte dessa parte. Fechou uma nuvem escura, irmão, se chover não dá pra bater o amendoim, né? E eu já ajoelhei debaixo do caminhão, falei, senhor, tem misericórdia, senhor, eu vim aqui, já vim tarde pra roça. Senhor, manda essa nuvem embora, senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, mas assim, toda honra e glória a Deus, irmãos. A nuvem foi dissipando, veio que ficou branco assim em volta de mim, foi dando a volta da roça assim, não molhou a roça, sumiu. Clareou o dia, fui lá, agradeci, obrigado Deus, muito obrigado, agradeci, e foi carregando. 3 horas, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, e não carregava meu caminhão, e começou, quando deu 7h30 da noite, até irmão nosso na fé, que tá ali nessa cidade ali de Bauru ali, próximo a Bauru, a propriedade, ele falou, irmão, a máquina quebrou, não vai mais. Falei, irmão, e agora? Como é que faz? Eu vou dormir aqui, durmo aqui. Ele falou, não, acho que é melhor o irmão ir embora. Faltava um pouco ainda, irmandade. Faltava um pouco ainda para encher o caminhão. Não conseguia encher o caminhão. E a gente ganha por quantidade, né? Quanto mais eu trazer, mais eu ganho. A gente traz o que cabe no caminhão. E não consegui, irmandade. Mas Deus é maravilhoso. E eu fiquei provado de novo. Falei, meu Deus, senhor, era para me ter ido para Bonifácio.
não fui, agora vim para cá, quis chover, o senhor livrou a chuva, agora vim carregar o caminhão, não deu tempo, quebrou a máquina. Mas falei, Senhor, o senhor sabe de todas as coisas. Tá bom, senhor. Eu peguei, aí o irmão falou, não, irmão, é melhor ir embora. Aí peguei, vim embora, liguei pro encarregado, falei, tô indo embora, que quebrou a máquina, tal. Aí tem que guardar o caminhão no barracão, porque se chover molha o amendoim, porque a lona faz poça de água, né? Irmão, tudo essa prova. E eu assim, mas confiando no Senhor. Falei, tá bom, senhor, o senhor sabe todas as coisas, o senhor não erra, tudo que o senhor faz é bom, perfeito e agradável. Irmãos, hoje, pela misericórdia de Deus, fui entender o operar de Deus. Irmãos, os irmãos crê que eu cheguei aqui, tinha 3 carretas, 3 carretas e um caminhão na minha frente. Falei, bicho, eu acho que hoje não descarrega. Mas Deus pôs no meu sentimento de eu ficar na firma, fiquei na firma. Daqui um pouco veio o patrão, falou com a carreta que tinha 2 carretas e um caminhão. Veio com uma carreta e falou, ó, vai devolver esse amendoim lá em José Bonifácio, porque tá muito úmido. E não foi isso que eu comprei amendoim seco. Aí a carreta saiu, daqui a pouco veio pro outro, você também. Irmão, resumindo, que tinha 3 carretas e um caminhão na minha frente, eu não ia descarregar hoje, os 3 voltou para lá, foi por isso que o senhor não deixou eu ir carregar lá, porque sabia que ia refugar o amendoim, ia ter que voltar para lá. Voltaram tudo carregado para lá, e eu tô aqui dizendo que Deus é bom, agradecendo a Deus, irmão, porque Deus mandou no lugar certo. Deus sabe o que nós não sabemos, Deus vê o que nós não vê, Deus ouve o que nós não ouve, Deus já sabia. Por isso que Deus não permitiu, irmão. Não murmurei, não reclamei, fiquei triste, eu vou falar a verdade, fiquei triste, mas Deus veio com providência, me mandou na roça, tentou chover, o Senhor guardou, a máquina quebrou, mas o Senhor me guardou, e eu tô aqui, já tô ali na fila, ó, o caminhão tá lá, ó, tá descarregando a carreta, depois é eu. E aqui o pátio, ó, tá vazio, só tem aquele caminhão ali que tá vazio, não tem mais ninguém, irmão. Tem um caminhão lá fora, mas a semente vai demorar para descarregar, que não tem lugar para pôr. E eu tô aqui dizendo que Deus é bom. Mais uma vez, até minha esposa falou, mais uma vez, Deus te ajudou, Deus te justificou. E peço perdão para Deus no nome do Senhor Jesus, peço perdão para os irmãos, mas a gente é assim mesmo, né, irmãos? A gente não entende os preceitos, mas Deus já sabia, por isso que Deus mandou lá. Tô aqui dizendo que Deus é bom. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus é maravilhoso, vale a pena, viu, irmãos? Vale a pena. Quando acontecer alguma coisa na sua vida, não murmure, não reclame. Pode até ser que você fique triste, é normal do ser humano, isso é da carne, né? Mas não murmure e não reclama, que no final Deus vai te mostrar por que Ele não permitiu. Por que Ele não permitiu eu carregar em Bonifácio? Porque ia voltar todas as cargas para trás. E eu passei na frente de todos aqui. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu amo cada dia mais esse Deus, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena esperar de Deus, porque Deus não erra, irmandade. Deus é bom, Deus é justo, Deus é poderoso. Independente de religião, Deus é Deus. Deus está no comando de tudo, Ele sabe o passado, presente e futuro, Ele sabe de tudo. E Ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. E eu que eu estava preocupado, hoje eu estou aqui, com lágrimas nos olhos, agradecido a Deus por mais esse feito que Ele fez na minha vida. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Amém, amém, amém. Deus seja louvado. Amamos a Deus e sejamos fiéis a Deus. Amém.